boa tarde a todos. Vocês já leram o comunicado oficial da diretoria do Santos, que foi publicado por volta de 9h30 da manhã. Então, nós estamos aqui à disposição de todos para os devidos esclarecimentos. Vamos começar a abrir para perguntas. Vou fazer a primeira pergunta aqui para o diretor. Diretor, aqui Pedro Luiz, aqui, ao vivo para o Globo Esporte. Por que o Santos chegou a essa decisão de demitir o Dorival Júnior? Foi por conta da punição do Neymar e já tem um novo nome para assumir o clube? Bom, em primeiro lugar, é bom que fique absolutamente claro que o Dorival Júnior não foi demitido. Nós chegamos num momento de total incompatibilidade em função dos últimos acontecimentos e a convivência ficou insuportável. Portanto, de comum acordo, foi uma decisão mútua a rescisão contratual. Está falando aqui, Renato. Olha, com relação ao novo nome, eu posso garantir para vocês que, nesse momento, não tem nenhum nome que nós estejamos conversando. A diretoria já está trabalhando em definir qual é a nossa prioridade. Sabemos que vão surgir muitas especulações daqui para frente, mas só falaremos o nome do novo técnico quando efetivamente ele estiver contratado. Diretor de futebol, Pedro Luiz Conceição, falando agora para a gente ao vivo aqui também no Jogo Aberto, como é que foi essa conversa com o Dorival, quando ela aconteceu, deve ter acontecido à noite, de madrugada, e por que a diretoria do Santos tomou essa decisão de demitir? Foi por conta dessa continuidade da punição, tirando o Neymar do jogo contra o Corinthians hoje à noite, e o Neymar vai para o jogo? Basicamente, 3 pontos fundamentais. O Dorival Júnior teve uma crise de autoridade. O que foi acordado com a diretoria do Santos não foi cumprido, portanto, a confiança foi quebrada e, consequentemente, a hierarquia, mais uma vez, nas últimas 72, 96 horas, foi quebrada. O Neymar está relacionado. Se ele vai sair como titular ou no banco, o técnico interino é que vai decidir. Pedro, aqui. Pedro, a diretoria já está conversando com os jogadores ou com os membros da comissão técnica que permaneceram para não criar nenhum tipo de clima ruim dentro do grupo? Porque a gente sabe que tem jogadores que gostavam muito do treinador, que abraçavam o treinador. Com essa saída do Dorival Júnior e possivelmente por essa quebra de hierarquia, mas também, claro, devido a relacionar, não relacionar, concordar ou não concordar com punições ao Neymar, a diretoria já conversou com o elenco para não evitar problemas futuros? Bom, na verdade, não é só o elenco que gostava do Dorival, nós também. E nós não entendemos o porquê, repentinamente, 24 horas após a primeira punição que havia sido aplicada em virtude dos acontecimentos da semana passada, nós passamos a não enxergar mais um Dorival Júnior consciencioso, de diálogo, participativo nas decisões, com uma mudança de comportamento que nos deixou atônitos. E, desde então, uma situação difícil que havia sido criada em função da atitude do jogador e que, em função das providências que foram adotadas, diga-se de passagem, em conjunto com a comissão técnica, pensávamos que o assunto estivesse encerrado e 24 horas após tivemos uma solicitação da comissão técnica para que a punição fosse estendida. Como já havia um posicionamento oficial do clube nesse sentido, acatamos o pedido do técnico, procuramos uma linha de convergência que culminou com o afastamento do jogador do último jogo contra o Guarani, e
mais um ponto, decidimos conjuntamente que na segunda-feira a situação seria reavaliada, o que efetivamente aconteceu, e o nosso técnico, em reunião com o presidente Luiz Álvaro, garantiu que o assunto estava encerrado, página virada e concentração total no importante jogo de hoje à noite. Lamentavelmente, ontem, nós fomos surpreendidos com a decisão intempestiva, injustificada do técnico em não relacionar o jogador, alegando que o jogador ainda precisaria ser punido. Ora, se houve um acordo com a direção do clube, em conjunto com a comissão técnica, o jogador afastado não treina com o grupo. E o atleta treinou segunda-feira, o atleta treinou terça-feira, e o atleta estava com um grupo que iria se concentrar desde ontem, a partir das 12 horas, no CT. Portanto, nós não aceitamos a indisciplina de atletas, mas também não podemos admitir que o clube seja refém de um profissional, ou por vaidade, ou por motivos inconfessáveis. Pedro, aqui à sua esquerda, Pedro. Pedro, o que você acha que ocorreu para que o Dorival Júnior mudasse totalmente a sua posição? Porque pelo que você colocou neste momento, houve um acordo entre a diretoria do Santos e o técnico, ou seja, para que a punição fosse restrita ao jogo de Campinas. Esse é um fato. E se você acha que houve uma forçação de barra por parte do Dorival Júnior, já que as últimas informações dão conta de que ele já teria até acertado o tempo de contrato com o São Paulo, que seria de 18 meses. Douglas, o que nós podemos responder para vocês com a absoluta convicção é que nos causou estranheza, repito o que falei no começo da coletiva, a mudança de postura do nosso técnico desde sexta-feira da semana passada, porque na quinta-feira, 24 horas após o jogo, a punição foi decidida, a comissão técnica teve conhecimento de qual foi a punição e na sexta-feira requereu uma nova punição, uma punição complementar ao atleta. Então, nos causa muita espécie que um profissional que tem que tomar uma decisão em 90 minutos, às vezes em 45 minutos, às vezes em 15 minutos para mudar o resultado de um jogo, tenha demorado 24 horas após uma decisão conjunta para mudar a sua posição. Pedro, eu queria saber assim, se a posição que foi colocada, a diretoria e técnico, era clara. O Neymar volta para o jogo contra o Corinthians, porque eu estou te perguntando isso porque o Dorival, há pouco, conversou com o Paulo Vinícius Coelho por telefone e disse, houve um mal-entendido, em nenhum momento existia esse acordo. Há um mal-entendido nesse meio do caminho. Então, eu queria saber se claramente foi colocado que o Neymar deveria voltar contra o Corinthians. Claramente isso foi colocado, o mal-entendido não se justifica, e detalhe, o que foi colocado de forma clara não é o jogador precisa voltar contra o Corinthians. A punição do jogador acabou. E simplesmente nós percebemos que ontem, na convocação dos atletas para a concentração, a punição do jogador continuava numa atitude isolada, intempestiva, injustificável e totalmente em desacordo com o que foi acordado com a direção do clube. Pedro, o Santos tomando essa atitude, né, em não ter mais o Dorival Júnior, joga uma responsabilidade muito grande para cima do Neymar para o jogo desta noite. Porque o que fica, a impressão é que o Neymar jogando, o Santos consegue vencer o Corinthians. O Neymar tem ideia dessa responsabilidade? A diretoria sabe que ele vai entrar em campo com uma responsabilidade muito grande? Nós não poderíamos tomar uma decisão pensando única e exclusivamente nisso, Ricardo, porque a atitude do jogador na semana passada, ela foi pública,
na Vila Belmiro, de frente para as câmeras de TV, com leitura labial. A postura do técnico Dorival Júnior, ela só não teve público, não teve leitura labial e não foi registrada pelas câmeras. Portanto, não faz nenhum sentido que se coloque a pecha em qualquer jogador de que ganhou a queda de braço com o comandante da comissão técnica, porque ambos cometeram uma indisciplina e houve a punição na medida que entendemos como certa e em comum acordo com a comissão técnica. E o clube tem a responsabilidade de preservar os seus ativos. E os seus ativos não são somente os jogadores. Os seus ativos são os seus valores, são os seus princípios, é o processo hierárquico. E isso nós iremos preservar a todo o custo. Pedro, você disse aí que o Dorival Júnior teve uma crise, né, de autoridade. E o Neymar também, de certo ponto, teve naquela atitude com o treinador. E você disse que ninguém ficou sabendo, não teve leitura labial dessa crise de autoridade do Dorival. Queria que você detalhasse, então, o que mais irritou a diretoria para tomar essa decisão, ou esse acordo com o Dorival nele. Queria que você detalhasse, então, para a gente, para não ficar nenhuma especulação. Simples. A crise de autoridade, a quebra de confiança, fazer algo que não era o que foi acordado com a diretoria e, consequentemente, a insubordinação, porque houve uma quebra da hierarquia. Pedro, até a sexta-feira o comportamento do Dorival era totalmente aceitável. Queria saber se realmente foi pontual a partir daí e se você acha que tem alguma relação com o fato dele não ter participado da reunião que foi determinada qual seria a punição do Neymar. A mudança foi pontual, repentina. Lógico que depois é que nós começamos a montar todo o quebra-cabeça, porque nem sempre no momento cai a ficha, mas a punição, a primeira punição ao jogador, que foi motivo de uma nota oficial do clube já no dia seguinte, ela foi comunicada previamente ao técnico. Com toda a experiência dele, caberia ele colocar para a diretoria do Santos: essa punição deverá ser complementada com a punição técnica, o afastamento dele da equipe. E ele não falou isso para a diretoria do Santos. Essa novidade veio 24 horas após. Tentamos conciliar, porque já existia uma palavra oficial do clube de qual seria a abrangência da punição. Essa conciliação resultou numa atitude de grandeza do presidente Luiz Álvaro, que, após ter tomado uma decisão, atendeu às exigências da comissão técnica. O jogador foi afastado do jogo de domingo e houve um comum acordo de que na segunda-feira a situação seria reavaliada, o que foi feito pelo técnico e pelo presidente do clube, e foi colocado uma pá de cal. E o respeito, a consideração, o cuidado em sempre termos um processo de decisão por governança de todos que compõem o nosso grupo, ele é tão cuidadoso que a iniciativa que tivemos de que o jogador fosse para Campinas no domingo, não foi algo que, bom, então manda o jogador para lá. Não, o técnico foi consultado, achou uma ideia excelente e realmente na prática isso se mostrou de um resultado espetacular. O ambiente estava muito bom no domingo em Campinas, em que pese o resultado não ter sido o esperado, e, portanto, não fazia nenhum sentido que se esperasse alguma outra posição do técnico que não aquela que o bom senso sinalizava para todo mundo, e, mais importante do que isso, o que foi acordado com a diretoria do clube.